Então, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês tenham aí caneta, papel. Façam as anotações do que eu vou explicar para vocês agora, tá? Para que no final da aula vocês possam, tá? Tirar as dúvidas que surgirem. Então, vão vendo a aula, se surgir dúvidas, vão anotando aí as dúvidas de vocês, para que quando eu encerrar aqui vocês possam tirar com, digamos assim, com mais respaldo, né? De uma forma mais bonitinha aí. Então, a nossa aula de hoje, de forma bem simples, ela é uma aula que nós vamos estudar os sistemas de equações, tá? Os sistemas lineares. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é, né, um sistema de equações. Então, só já adiantando para vocês, a gente precisa entender, né, o seguinte: um sistema nada mais é do que as expressões que envolvem as variáveis x e y ou mais variáveis, tá? Por exemplo, x mais y igual a 2 e x menos y igual a menos 4. Então, aqui nós temos um sistema de equações lineares. Não sei se ficou bem visível aí para vocês. Deixa eu pegar um outro programa. Eu acho que ele vai... Se bem que... Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar aqui. Ah, agora sim. Então, vamos fazer nesse formato aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Ué, não apaga? Deixa eu usar esse daqui. Esse daqui é mais rápido. Bom, então vamos lá. Então, o que é um sistema de equações, né? Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar assim. Então, o sistema de equações, ele é regras de matemática, são várias equações de matemáticas agrupadas e com mais de uma variável. Como eu coloquei lá como exemplo anterior, vamos pegar esse caso aqui, ó. Vamos pegar aqui menos. Então, x mais y igual a 1 e x menos y igual a menos 3. Então, o sistema de equações, ele é várias equações que são agrupadas para poder resolver um problema, onde cada variável representa uma informação diferente para a gente resolver. Como forma da gente, né, pegar a ideia, vocês podem ver, por exemplo, a questão 1. Olha só, a questão 1 do nosso exercício é o seguinte, ó. Em uma floricultura, os preços dos buquês de flores se diferenciam pelo tipo e pela quantidade de flores usadas em sua montagem. 4 desses buquês estão representados aqui. Aí vocês podem ver, por exemplo, ó, no primeiro buquê, a gente tem... Deixa eu aumentar o zoom para 175, 200 aqui. Ó, então, no primeiro buquê, vocês podem ver flores azuis, amarela e 2 rosas. Então, o preço vai dar R$12,50. Tem a amarela, a rosa e as 2 azuis, R$12,10. 2 rosas e 2 amarelas, R$14,60. 2 rosas, 2 azuis e 1 amarela, a gente quer saber esse valor, a gente não sabe o valor específico. Então, de forma resumida, seria assim: quando a gente tem alguns problemas, e aqui é um problema bem bobo, né, na verdade, de se resolver, esse problema aqui, que é um problema hipotético de que envolve preços de flores na hora que você vai comprar. Mas aqui a ideia é fazer o seguinte. A ideia aqui é nós criarmos um sistema a partir dessas informações. Vamos supor, por exemplo, que X, né, seja as rosas, as flores rosas. Que Y sejam as flores azuis e que Z sejam as flores amarelas, tá? Só para a gente identificar de forma mais simples. Então, a gente monta o sistema da seguinte maneira, tá? Já vou montar os sistemas aí, então anotem aí para vocês resolverem depois, ó. Então, nós temos 2 rosas, então 2x, uma azul, que é Y, mais uma amarela, tá? Que eu chamei de Z. E isso aqui é igual a R$12,90. Então, R$12,90. No segundo buquê, nós temos uma rosa, então é 1x, mais 2 azuis, então 2y, mais uma amarela, então 1z. E isso é igual a R$12,10, tá? E o terceiro buquê, nós temos 2 rosas, 2x, mais 2 amarelas,
2Z. Observe que nesse aqui não tem o Y, o azul, tá? Então, o resultado aqui dá R$ 14,60. Então, olha só. É isso aqui que acontece com o nosso sistema. Então, esse é o nosso sistema montado. Aí vocês vão ter que resolver esse sistema e depois calcular o seguinte, ó. A pergunta é quanto que vale 2 rosas, 2 azul, 2Y, mais uma amarela. Então, mais Z. Quanto que vale isso? Então, vocês vão ter que calcular, resolvendo isso aqui, o valor do X, depois o valor do Y, depois o valor do Z, para chegar ao resultado indicado na questão. Então, o ponto aqui é nós entendermos como que nós resolvemos as equações, os sistemas de equações, como vocês podem ver aqui. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês os modelos de resolução, 2 deles, tá? E eu vou usar um exemplo mais simples, depois eu vou usar um exemplo mais difícil, tá? Então, vamos começar por um exemplo simples. O primeiro método que nós vamos ver aqui é chamado método da substituição, tá? Qual que é o método da substituição? O método de substituição consiste no seguinte, em nós isolarmos uma das variáveis e depois substituir no valor da outra. Vamos pegar um problema simples assim, ó. 2x, x mais y igual a 4, tá? E x menos y igual a 2. Bom, a 2 não. Vamos colocar 2 aqui para a gente só resolver de maneira bem simples. Como consiste o método da resolução? Então, o primeiro passo consiste no seguinte, ó. Nós escolhemos uma das equações e vamos isolar a variável. Eu vou pegar a primeira equação para isolar a variável x. Eu posso isolar a y, posso fazer qualquer uma, mas eu vou fazer nessa ordem aqui, ó. Eu vou pegar o y e vou passar para o outro lado subtraindo. Então, x é igual a 4, já que o y está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Já adiantando para vocês que eu poderia fazer isso com a variável y, tá? Eu poderia passar o x para o outro lado, só escolhi o x só porque eu quis, tá? Não tem nada de especial em escolher o x aí. Poderia ter escolhido o y sem problema algum e passado o x para o outro lado. O segundo passo, nós vamos substituir. Então, como que nós vamos fazer essa substituição? Bem simples, ó, vamos pegar no lugar do variável x, aqui na segunda, ó, x menos y igual a 2, e nós vamos escrever essa regrinha aqui, ó, 4 menos y, aí menos y igual a 2. Então, o que a gente vai fazer agora? Letras de um lado, então, menos y, e do outro lado os números, 2 e o 4 que está positivo passa negativo. Agora, é só nós subtrairmos. Menos 2y é igual a menos 2. Como o y está negativo, nós vamos multiplicar por menos 1. E aí, nós vamos ter 2y igual a 2. Logo, obrigatoriamente, né? O y vale 1. Esse é o valor aqui da variável y. Aí, para poder encontrar... Passo 2 dividindo, né? Então, 2 dividido para 2, 1. E aí, para encontrar a variável x, também é simples, tá? Aí a gente vem para o terceiro passo. É só você observar, ó. Se x mais y dá 4 e o y vale 1, então o x tem que valer 3, né? Porque 3 mais 1, 4. Então é só isso mesmo que a gente vai fazer, ó. Então deixa eu baixar um pouquinho aqui. Então x mais y é igual a 4. Isso significa, então, que x tem que ser igual a 3, já que 4 mais 1, desculpa, de 3 mais 1 é 4, e aí a gente chega ao resultado, tá? Bom, então, a gente segue esse padrão, tá bom? Só substitui e encontra o resultado da nossa questão, fazendo a substituição. Então, esse aqui é o método da substituição para uma equação de 2 variáveis, e do sistema de 2 variáveis e 2 equações, tá? O método da substituição consiste nesses 3 passos. Porém, já adiantando para vocês, existe um outro método chamado de método da adição. Provavelmente não. Vocês já estudaram isso aqui. A gente começa a estudar isso aqui a partir do 7º ano.
Então, vocês já viram, não é algo novo. O método de adição consiste no seguinte: quando eu tenho uma equação, vou pegar a mesma equação anterior para vocês verem como, como vai dar o mesmo resultado. X mais y igual a 4 e x menos y igual a 2. O método da adição ele consiste em somarmos a equação. Bom, nessa equação aqui, que eu peguei bem simples, ela já está na forma bem legal de fazer o método de adição. Você vai somar as duas equações. X mais x, 2x. Y mais menos y é zero, então se cancela. Então fica 2x igual a 4. É só passar o 2 dividindo, então x é igual a 2, e aí a gente descobre o valor do x. Para descobrir o valor do y, é bem simples. Ó. X mais y é igual a 4. Então, se o x é 2, o y tem que valer... Não tinha que ser 6, porque somou 4 mais 2? Ah, obrigado, rapaz. Muito obrigado. Tem gente aí prestando atenção. Olha só que bonito. Então, aqui, ó, vai dar 3. Por isso que, quando eu fizer x mais y, né? Já que o x deu 3, então fica 3 mais y igual a 4. Logo, o y vale 1, né? Porque 1 mais 3, 4. E aí nós chegamos na mesma solução da equação anterior. Y igual a 1 e x igual a 4. Só um detalhe importante aqui, que eu não falei do outro, tá? Geralmente nós montamos o conjunto de solução. E o conjunto de solução, a gente escreve ele dessa maneira. Ó. É um par ordenado, em que o x vem primeiro e o y vem depois, tá? Ó, primeiro você escreve o valor de x e depois você escreve o valor de y, sempre na ordem alfabética. X, y, se tiver mais variáveis, x, y, z, tá? Então a gente segue essa ordem aí para não errar. Bom, então esse é o método da adição. Claro, eu estou sendo um pouco hipócrita com vocês, porque isso que eu passei para vocês são a forma simples, né? Então eu vou pegar, deixa eu pegar um exemplo aqui mais complexo. Como geralmente, se eu criar de cabeça, as questões não ficam legais, eu vou pegar uma questão pronta aqui. Tá? Vou pegar uma questão aqui já pronta, num livro aqui. Então é uma questão que eu dou aula na faculdade, mas vocês vão ver que é a mesma coisa do que vocês estão estudando, para vocês verem como as coisas se encaixam, tá? Página 33, então, deixa eu ver aqui. Então é isso aqui. Eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Para a gente resolver aqui e mostrar para vocês como que funciona a resolução, tá? Vou pegar esse exemplo aqui, ó. X mais 4y. Então, vamos lá. X mais 4y mais 3z igual a 1. E 2x mais 5y mais 4z igual a 4. E no final, x menos 3y menos 2z igual a 5. Bom, então esse é o exemplo que a gente vai fazer agora, tá? Que é um exemplo que tem 3 variáveis. Observe, temos 3 equações e 3 variáveis, só um adiantamento. Para que um sistema com 3 incógnitas possa ser resolvido, a gente precisa ter no mínimo 3 equações, que seria equivalente a ter uma equação para cada variável, tá? Caso contrário, a gente não consegue chegar aí num resultado amigável. Então, qual vai ser o procedimento aqui? Então, nós vamos seguir o passo da substituição. Quando o sistema é muito grande, fazer o método da adição não é tão viável, porque a gente geralmente não consegue cancelar as variáveis, ou a gente tem que pensar muito para cancelar as variáveis, e isso é bem complicado, tá? Então, a gente vai logo usar o método da substituição. Então, eu vou pegar a primeira equação, vou isolar a variável x, tá? Então, na primeira equação, nós vamos ficar com a seguinte expressão.
Eu vou isolar a variável x, tem um motivo aqui, porque como tem 4y, se eu isolar o y, depois eu vou ter que passar o 4 dividindo, e isso vai gerar uma fração, e como vocês já sabem, né, frações meio que é chato de ficar trabalhando. Então, eu vou isolar o x só para facilitar a nossa vida. Passando o 4 para o outro lado, ele vai mudar de sinal, e o 3e também muda de sinal. Então, aqui eu tenho, ó, a variável x isolada aí no nosso problema aqui. Ó. Então, a variável x já está isolada. Agora, eu vou pegar esse resultado aqui e vou escolher, por exemplo, a equação 2 para substituir lá dentro, ó, a equação 2. Então, se eu coloco isso daqui no lugar do x, nós vamos ter essa expressão aqui, ó, 2, que multiplica tudo isso que está em cima, ó, 1 menos 4y, menos 3e, aí mais 5y mais 4z. Mais 5y mais 4z igual a 4. Tá? Agora eu só vou simplificar essa expressão. Aqui tem um 5, tá? Eu vou simplificar essa expressão. Vai ficar, ó, 2, vou fazer distributiva, tá? Aqui dentro. Vai ficar 2 menos 8y menos 6e mais 5y mais 4z igual a 4. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou simplificar ainda mais, ó. Então, vai ficar a letra de um lado, né? Então, as letras, ó, menos 8y mais 5y vai ficar menos 3y. Menos 6z mais 4z, menos 2z. E aí, eu vou passar o 2 que está positivo para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. Então, eu tenho aqui agora o valor de x e z. Agora, eu vou pegar a terceira equação e vou colocar o x lá, esse valor de x aqui. E aí eu vou ter quais valores, né? Qual que vai ser, então, o valor da variável aqui? Vai ficar 1 menos 3, desculpa, menos 4, y menos 3z, tá? Substituindo o x. E vou repetir o restante, que é menos 3y menos 2z igual a 5. Agora é só simplificar essa expressão. Menos 4y menos 3y vai dar menos 7y. Menos 3z menos 2z, menos 5z. Bom, o 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, fica 5 menos 1. Nós chegamos ao resultado que é igual a 4. E aí nós temos uma outra equaçãozinha aqui, tá certo? Bom, essa aqui é a nossa equação 1, essa é a nossa equação 2, e essa é a nossa equação 3 aqui, que a gente simplificou ela já. Aí nós encontramos duas novas equações, que eu vou estar chamando de equação 4 e equação 5. Observem que elas agora se tornaram duas equações com duas variáveis, né? Eu reduzi aqui o número de variáveis. Então, o que a gente vai fazer agora para encontrar o y e o z? Ou a gente usa o método da adição ou da subtração. Como eu comentei com vocês que geralmente o da adição a gente tem que pensar um pouco mais para fazer, eu prefiro usar logo substituição, porque a substituição eu não preciso pensar muito. É só eu isolar uma das variáveis e pronto, tá? Nesse caso aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Da equação 4, nós podemos, primeiro, vamos multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 3y mais 2z igual a menos 2, tá? Então, se eu multiplicar por menos 1 essa equação, muda o sinal de todo mundo. E aí, eu vou isolar a variável z aqui, ó. Então, se eu isolo a variável z, nesse problema aqui, ó, nós vamos ter essa equaçãozinha aqui, ó. 2z igual a menos 2 menos 3y. E agora é só passar o 2 dividindo. Então, z é igual a tudo isso aí dividido por 2. Então, temos aqui o valor do z. Na equação 5 que a gente obteve, ó, nessa equação 5, nós podemos fazer da mesma maneira. Como? Vamos isolar a variável z. Então, se nós passarmos tudo para o outro lado, ó, multiplicando por menos 1,
Então, vai ficar 7y mais 5z igual a menos 4. E aí, fazendo o isolamento da variável z, nós temos que z vai ficar igual a 7 menos 4 menos 7y dividido por 5, porque aí o 5 vai passar dividindo. O que nós vamos fazer agora para encontrar o valor dessas variáveis, então? Professor, Oi. na quarta equação deu menos 3i menos 2z igual a 2, que tem também na terceira equação. Daria para substituir esse menos 3z menos 2z com 2 e descobrir qual que é o x ali? Não ia rolar, Bianca. É Bianca, né? Tá falando? Sim. Bianca, não ia dar certo, Bianca, porque se a gente faz essa substituição, você volta para... Você não vai encontrar o x, né? Você vai ter x e z. Você não consegue se desfazer. Por isso que eu substituí. Eu peguei a primeira e substituí na segunda e na terceira, para encontrar a equação 4 e 5. Agora, a partir da 4 e da 5, nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos, deixa eu criar um novo aqui, um limpo. Nós vamos usar isso daqui, ó. Nós vamos pegar essas duas, ó. Nós vamos fazer, eu vou chamar essa daqui que é 4. Deixa eu usar o vermelho de novo. Eu vou chamar essa aqui de 6 e essa aqui de 7. Bom, vocês podem se perguntar se professor, mas dá trabalho. Gente, dá porque tem muitas letras. Quanto mais letras, mais trabalho dá, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos fazer tipo 6 igual a 7. Ou seja, ó, como o z está isolado nas duas, nós vamos usar a primeira, ó, que é menos 2 menos 3y. Vai ficar aqui, ó. É menos 2 menos 3y sobre 2. Deixa eu ver se é sobre 2 mesmo. É sobre 2. Sobre 2. É igual, cadê aqui? Igual a essa de baixo, a equação 7. Ó. Menos 4 mais 7y sobre 5. Então, menos 4 menos 7y sobre 5. E agora, a gente vai fazer a multiplicação cruzada. Por quê? Na multiplicação cruzada, vai ficar assim, ó. 5 vezes essa daqui de cima vai ficar menos 10 menos 15y. Do outro lado, 2 vezes essa de cima, menos 8 menos 14y. Agora, a gente vai fazer o quê? Letra de um lado e número do outro. Claro, quando muda de lado, muda o sinal, seja do número ou da variável, tá? Então, vai ficar menos 15 mais 14 e do outro lado, menos 8 mais 10. Então, aqui nós vamos ter que menos y é igual a 2. Multiplicando por menos 1, fica y igual a menos 2. Então, já encontramos o valor do y. Agora, se eu tenho o valor do y, para determinar o valor do z, fica fácil. Por quê? Porque eu posso usar tanto a equação 6 quanto a equação 7 para descobrir o z. Então, o z, vamos pegar, por exemplo, a equação 6, tá? Que é essa primeira aqui, ó. Menos 2, menos 3y, que é menos 2 também, dividido por 2, ó. Então, fazendo a continha aqui, vai ficar menos 2 mais 6 sobre 2. Ora, 6 menos 2 dá 4, e 4 dividido por 2 dá 2. E aí nós encontramos o valor da variável z, né? Z vale 2. E como nós sabemos o valor de z e de y, que é menos 2 e 2, vamos na equação 1, que é 1 menos 4, ó, aqui, ó, na equação 1, 1 menos 4, menos 4y, menos 6z, e aí nós vamos descobrir o valor de x, ó. Então, x é igual a 1 menos 4y, menos, deixa eu ver quanto z aqui, tirar dúvida, menos 6z, olha só, menos 3z, e nós vamos substituir os valores da variável. Então, x é igual a 1 menos 4y, então 4 vezes 2, vezes menos 2, menos 3 vezes o z, que vale 2. Agora é só fazer a multiplicação. 1 mais 8 menos 6.
1 mais 8, 9, menos 6, 3. E aí nós encontramos o valor da variável x. Agora nós temos x, y e z. Só fazendo a substituição. É trabalhoso? É bem trabalhoso, porque a gente tem que fazer o x, fazer o y, fazer o z, isolar as variáveis, substituir uma na outra para simplificar, fazer a multiplicação cruzada. Então dá trabalho? Dá. Mas é só conta matemática simples de ser feito. E depois que a gente faz esse processo, nós fazemos então o conjunto de solução. E aí nós fazemos assim, ó, x, y, z, tá? Nessa ordem. E aí você coloca um barra. Ó. Barra significa tal que o x é igual a 3. X é igual a 3. Y é igual a menos 2. E z é igual a 2 positivo. Aí fecha o colchetes, ou a chave nesse caso. Alguma dúvida? Bom, então, essa é a nossa aula de hoje. Peço a vocês que, se atentem para a atividade que vai estar lá no Maestro. Façam, são 3 atividades que envolvem sistemas e resolvam o sistema da maneira como eu indiquei aqui para vocês, tá? Façam passo a passo, com calma para não errar. E até mais, viu, pessoal? Depois do intervalo, a gente vai voltar com a aula de física, tá bom? Nós vamos estudar física aí hoje ainda. Então, vocês podem sair. Ô, Kennedy, Oi. a chama vai